Paz de Deus, amados, Shabbat Shalom, Deus seja com todos vocês, todas as saudações cristãs. E nesta manhã eu gostaria de abordar um tema que preparamos aqui um estudo para passar para os nossos irmãos, devido a alguma interpretação teológica. Existem teólogos que afirmam uma coisa, por isso nós temos que ter cuidado, irmãos. Não seguir qualquer tipo de pensamento, de ideologia, teologia. Nós estamos aqui falando mal. Os teólogos são pessoas que realmente Deus preparou teólogos para traduzir a Bíblia, para colocar versículos. Nós não somos contra. Porém, existem coisas que nós não concordamos. Temos o nosso pensamento focado nas Escrituras Sagradas. Ela sim é a raiz, é a fonte original para que nós tiremos as nossas conclusões, não menosprezando a teologia, porém, acima de qualquer coisa está a bendita e santa Palavra de Deus. Ela é, vamos dizer assim, o carro-chefe, é a fonte central a qual Deus, por misericórdia, nos dispensou. Ok, meus irmãos? Então, o assunto que eu quero tratar é uma mensagem de ensino, a exortação, que diz a respeito de Betesda, e a misericórdia de Deus, irmãos, sobre aquele paralítico, e a misericórdia de Deus contra esse ceticismo moderno que nós estamos vendo hoje. Por isso que muitas igrejas e instituições estão, muitas das vezes, sem perceber, se alinhando com coisas contrárias ao que diz a palavra de Deus. E o texto base que eu quero passar para os irmãos é esse texto que eu vou ler agora, que se encontra em João 5, versículo 1 e 9. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? João 5, versículos 5 e 6. Vejamos, amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui claramente, observando o texto, em João capítulo 5, é uma cena que traz uma esperança e também uma revelação poderosa. Um lugar chamado Betesda, onde uma multidão de enfermos esperava o mover das águas, pois o anjo descia e agitava a água. E o primeiro que estava, que entrava na água, era curado. A Bíblia nos fala disso de forma clara, sem dizer que era mito e sem chamar de lenda. Tem teólogos que acham que isso é uma lenda ou um mito. Eu vou explicar para os irmãos por quê, tá? Então, no entanto, teólogos modernos, os irmãos entenderam? Teólogos modernos têm rejeitado esse texto como literal. Dizem que é apenas uma tradição popular. Alegam que o versículo 4 não consta em alguns manuscritos mais antigos e por isso não seria confiável. Mas o problema vai muito além a esse, irmãos. Aí que nós vamos agora descobrir, tá? Esse pensamento faz parte de uma corrente chamada teologia liberal. Preste bem atenção nesse nome. A mesma teologia que em umas denominações que nós pertencíamos, eu não sei se consciente ou inconscientemente, está ajustou alguma coisa dentro dessa teologia. Ajustou e não deveria ajustar. E os apóstolos não seguiam nada disso. Eles seguiam o que estava escrito e estudavam o que era referente à lei, à Torá, ao Talmud e a Berit Hadashah. Ok, irmãos? Foi escrita a Berit Hadashah, claro, é o Novo Testamento, a Nova Aliança, para que as nações pudessem saber a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, irmãos? Agora, vamos entender o seguinte, irmãos. Essa corrente chamada teologia liberal, que não segue a Bíblia como uma autoridade total e que passou a tratar o sobrenatural como algo simbólico ou questionável. Vamos entender isso e ver por que precisamos rejeitar essa ideia
e permanecer firmes no evangelho genuíno. Certo, irmãos? Essa mesma teologia liberal também é aquela teologia que criou que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então a igreja que tem esse tema, que a Bíblia contém a palavra de Deus, e alguém já te explicou, é porque é o gerúndio, é porque isso, é porque aquilo, isso é mentira. Isso aí vem do iluminismo, salvo erro, no século XIX. Foi no século XIX. Não existia isso no tempo dos apóstolos, entende, irmão? Então, se alguma igreja prega isso, está pregando, para mim, algo da teologia liberal que eu não concordo. Eu não sou obrigado a concordar. Se você achar que é questionar a Escritura, então você está sendo um teólogo liberal. E eu não estou aqui te contrariando, porém, contrario esse pensamento. Certo, irmãos? A teologia liberal surgiu no século XVIII, na verdade, e se consolidou no século XIX, principalmente na Alemanha, após o movimento do Iluminismo, quando a razão humana passou a ser exaltada acima da revelação divina. Olha aí. Isso é novo, irmãos. Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, não sei se eu pronunciei direito o nome, nasceu em 1768 e faleceu em 1834, considerado o pai da teologia liberal. Ele dizia que o cristianismo era apenas uma experiência de dependência de Deus e não necessariamente baseado em doutrinas e milagres. É de se admirar que denominações seguem esse tipo de ideia e nem precisa dizer que não sabe o que... Aí começa a inventar gerúndio, essas coisas que a Bíblia contém por causa... Irmão, está claro aqui, isso aqui foi criado pelo homem. Isso é um desvio, totalmente desvio da originalidade apostólica. Não vem... Pode qualquer teólogo contestar, mas é verdade. Você pode crer, não tem problema algum. Eu não estou aqui para debater esse assunto, apenas passando para você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que o que está escrito nela não é lenda. Então esse assunto de dizer que é uma lenda judaica, que não descia anjo nenhum, eu vou desmontar isso aí agora. E no meu ponto de vista, irmão, eu digo isso com zelo pela verdade. Uma denominação ou uma liderança que adota esse pensamento teológico liberal não está de acordo com as escrituras sagradas. Isso é um ponto de vista meu, eu tenho esse direito. Pois quem despreza partes da palavra, despreza comprometendo um todo. Eu dizer que a Bíblia contém a palavra, eu estou desprezando a palavra. É melhor ter cuidado. Desprezar um texto, achando que aquilo ali é uma filosofia, ou é uma ideologia, ou é uma lenda, ou uma crença, isso é muito grave. O que realmente diz a Escritura? Vamos de novo no versículo. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. João 5, versículo 4. Agora, para desmontar você que diz que em alguns textos antigos não tem esse versículo, mas esse outro que eu vou ler tem. Presta bem atenção, que esse aqui você não vai poder dizer. Senhor, não tem algum homem que me meta no tanque quando a água é agitada. E o que você explica? A água é agitada por quê? Pelo vento? Isso não tem como contestar. Os irmãos estão entendendo? Está escrito isso em João 5, versículo 7. Mesmo que alguns estudiosos, irmãos, digam que o versículo 4 não está nos manuscritos mais antigos, o versículo 7 vai confirmar claramente que algo sobrenatural acontecia nas águas. O paralítico sabia disso e ele cria nisso. E Jesus não o corrigiu, nem disse que era uma superstição. Então você que fala isso, que ensina isso, toma cuidado, irmão. Tudo bem, eu respeito o seu pensamento, mas não fique passando isso sem você ter noção. Muitos ficam confundidos. Jesus não o corrigiu, senão ele teria corrigido. É bem claro, ao contrário, Jesus curou ele confirmando que ali havia um propósito divino, que ali, aonde ele estava, havia um propósito divino. Deus queria se manifestar a ele na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, para que ele pudesse ser testemunha e poder anunciar o Evangelho.
Entende, irmãos? Por isso que ele não era curado e o outro ia na frente. Tudo tem um propósito. A ação de Jesus, quer dizer, misericórdia acima da crítica, irmão. Jesus não entrou em debate teológico com aquele homem. Ele apenas disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, versículo 9. E tem pessoas que querem entrar em debates teológicos sobre isso. Não, isso não está em alguns manuscritos, mas não quer dizer em todos. Pelo amor de Deus, o homem que esperava 38 anos foi curado com a palavra do Filho de Deus. Isso nos ensina o quê? Que Jesus é maior que o tanque, que Jesus é maior que a tradição, Jesus é maior do que qualquer sistema religioso. Então não adianta você criar argumentos contrariando a palavra. Jesus é maior do que qualquer teologia que tenta limitar o poder de Deus a uma razão humana. Se a teologia que você estuda limita o poder de Deus através de uma razão humana, eu quero falar uma coisa para você. Você não é obrigado a concordar comigo. Você está totalmente fora do contexto fundamental das Sagradas Escrituras. Porque existe uma diferença entre fé verdadeira e pensamento liberal. E eu vou explicar. A teologia liberal tenta explicar Deus sem fé. Quer encaixar a palavra de Deus nos moldes do pensamento moderno. Por isso que ela já diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. E isso leva à frieza espiritual e perca na confiança sobrenatural. O que acontece hoje com as denominações, com vocês, que fazem parte de denominações que lá no final dos vossos pontos de doutrina, vocês encontram que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você está simplesmente, sem perceber, se você tem que questionar a liderança. Ah, mas eu creio, tá bom. É isso, ninguém fala nada, você crê, tá bom. Aí o que acontece? A igreja vai ficando vazia do Espírito, as pessoas, essa denominação, ou outras, seja lá qual for, as pessoas começam a ver coisas terríveis. A ausência do Espírito Santo leva o homem à ruína. Que Deus nos guarde. E também tira do homem a fé. E lembramos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. E também diz mais: a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Então não podemos aceitar que nos digam que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Certo, irmãos? E não temos direito de tirar ou desprezar aquilo que Deus revelou para edificação e salvação de toda a humanidade. É o que eu quero dizer para você. Permaneça firme na palavra da Escritura, não naquilo que o seu pregador fala, porque ele já está influenciado por uma teologia liberal, até mesmo, vamos dizer, uma coisa mais dura, até mesmo um tipo de agnosticismo. Isso é grave. Por isso que muitas igrejas estão se alinhando com a doutrina do anticristo e nem percebem, e os membros não percebem, estão sendo enganados. Mas eis aqui a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom, paz de Deus, graça e paz. Isso é pedido de um irmão que pediu, nosso irmão Jaime pediu que fizesse esse vídeo. Espero que vocês deixem o seu like e mande esse vídeo para frente, ajude esse canal a crescer, que é para o bem das nossas almas. Deus abençoe. Shabbat Shalom e paz de Deus a todos. Amém.